Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 23. Nós vamos ler um dos versículos mais encantadores que nós temos nesse livro composto pelo evangelista Lucas. É o verso 11. E eu vou ler desde o verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Lições da experiência de Paulo diante do sinédrio, da corte judaica, diante da qual ele se apresentou aqui para dar explicações do porquê estava sendo perseguido, preso, contestado. E a primeira coisa que a gente deve observar é que, no mínimo, parece curioso que Paulo agora esteja comparecendo como réu diante daquela corte que, anos atrás, foi a responsável para que o diácono da igreja primitiva, Estevão, fosse apedrejado e morto com a anuência do próprio conselho dos judeus, do próprio sinédrio, que havia nomeado o apóstolo Paulo, agora, na época Saulo de Tarso, para ser o principal coordenador daquela cerimônia de apedrejamento do nobre diácono da igreja cristã. E a gente pode deduzir que ele estava praticamente na presença do mesmo conselho, obviamente com a mudança de alguns nomes, porque os anos se passaram. Mas a maioria daqueles que fizeram parte do sinédrio que nomeou o apóstolo como principal inquisidor da fé cristã, certamente essa maioria estava presente agora naquele momento de inquirição. E aqui a gente precisa responder algumas perguntas. E a primeira delas: o discurso de Paulo na escadaria da fortaleza Antônia, quando ele teve a oportunidade de discursar diante não apenas daquela multidão de judeus, mas diante do próprio comandante, não foi suficiente para esclarecer o comandante acerca daquilo que estava acontecendo, porque, na verdade,
nada mais era do que inveja religiosa, e que os romanos conseguiam discernir isso com muita clareza, com muita precisão. E será que o comandante não entendeu, não discerniu, não percebeu que aquilo que estava sendo travado nada mais era do que questões relacionadas com a religião judaica envolvendo inveja das partes? E a resposta é rigorosamente não. Porque o discurso que Paulo fez diante daquela multidão judaica certamente foi em aramaico. E o comandante não deve ter entendido nenhuma só palavra naquele contexto. Segunda pergunta: será que um oficial romano tinha competência para convocar uma reunião do Sinédrio? Novamente a resposta é não. Mas o Sinédrio se reuniu. E o que a gente pode deduzir é que, com absoluta certeza, não foi uma reunião oficial. Porque um comandante romano não poderia convocar, e muito menos os judeus se deixariam convocar por uma autoridade contra a qual eles se insurgiam frequentemente, lutavam para que os judeus fossem libertos daquele jugo romano. É bem possível que nós tenhamos aqui uma reunião informal das principais autoridades judaicas do momento para julgar aquela questão relacionada com o principal missionário cristão. A terceira pergunta: será que era permitido um comandante romano participar de uma reunião envolvendo as principais autoridades judaicas, autoridades que faziam parte do Sinédrio? E, novamente, essa pergunta nos faz concluir que ali não era uma reunião formal da mais alta corte judaica. Era, portanto, uma assembleia informal, não oficial, para que aquela questão fosse tratada, uma vez que, segundo o ordenamento dos judeus, era radicalmente proibido que um gentil participasse de uma reunião oficial do Supremo Concílio, dos judeus, daqueles dias que era o Sinédrio. Portanto, respondidas essas perguntas, resolvidos esses questionamentos, eu quero ver com os irmãos rapidamente 3 lições práticas que esse texto nos ajuda a compreender como Deus deseja que nós andemos como crentes aqui neste mundo. Irmãos, a primeira lição é que não é tão simples quanto parece. E a gente tem que ter sempre isso em mente, para não reduzirmos essa questão tão nervosa relacionada com o nosso testemunho cristão, imaginando que é alguma coisa fácil lidar com as relações de autoridade em todos os níveis nos quais Deus nos permite viver, e nós temos que ter juízo para que, como crentes, nós não sejamos acusados de pessoas que desrespeitam as relações de autoridade, sejam em qualquer circunstância que você possa imaginar. Agora, para que a gente não desrespeite as relações de autoridade, é preciso que a gente tenha, para nossa segurança, essa convicção de que não é fácil. E se a gente estiver munido desse espírito de que não é fácil, nós vamos estar seguros. Geralmente nós escorregamos quando nós menosprezamos a situação que nós precisamos enfrentar. A altercação entre Paulo e o sumo sacerdote
nas Escrituras, é um dos episódios mais emblemáticos que você tem para ensinar sobre essa questão de como lidar com as relações de autoridade. E nós devemos lembrar constantemente para todos aqueles que desejam acertar no seu comportamento cristão, que aqui nessa história nós temos preciosíssimas lições. Olhando para Ananias, o sumo sacerdote, nós aprendemos uma coisa: não é fácil exercer a autoridade de forma correta, saudável. Estar na posição de chefe, de líder, ou de autoridade em qualquer nível, não é fácil mandar, não é fácil liderar, não é fácil dar ordens. Mas preste atenção, mais difícil do que todas essas ações que eu mencionei através desses verbos, preste atenção nisso. Exercer autoridade exige de nós um dos maiores exercícios espirituais. Sabe qual é? Julgar as coisas com equilíbrio e isenção. Julgar todas as coisas com equilíbrio e isenção. Não é fácil. Porque frequentemente nós somos levados a exercer o nosso juízo, preste atenção nisso, é sério, pelos preconceitos que nós incorporamos ao longo da nossa caminhada de vida. E quando, como crentes, nós emitimos o nosso julgamento com base nos preconceitos que nos escravizam, com os quais nós dos quais não conseguimos nos libertar, nós erramos o nosso juízo. E aqui Ananias nos ensina essa lição. Não é fácil exercer a autoridade de forma correta. Ananias tinha todos os elementos para declarar que aquele nobre missionário cristão não tinha nenhuma culpa em relação ao trabalho que ele estava realizando com toda a sinceridade do coração. E para ter uma ideia de como isso não era difícil de se chegar à conclusão, basta você lembrar do julgamento de Cristo, quando o próprio governador disse por 3 vezes: eu não vejo nesse homem crime algum. Estava claro que por trás de toda aquela confusão que levou, e os evangelistas registram isso, toda aquela confusão que levou Jesus Cristo a ser executado era inveja religiosa. Mas isso estava mais claro do que o sol ao meio-dia. E aquele comandante viu, percebeu tudo isso. E Ananias tinha todas as condições para fazer esse tipo de julgamento, se assim o quisesse. Mas Joséfo, um historiador judaico, diz o seguinte, que Ananias era um camarada dono de um caráter insolente, que frequentemente perdia o controle das suas emoções. Tanto é assim que cerca de 10 anos depois desse episódio que nós temos aqui, que aconteceu por volta do ano 56 da era cristã, 10 anos depois, no ano 66, quando eclodiu a guerra judaica para tentar libertar os judeus do jugo romano, você tem Ananias sendo assassinado pelos seus secretários particulares. Joséfo registra isso. E Lucas faz questão de exibir detalhes da sua conduta para demonstrar que a maior autoridade do judaísmo daqueles dias
não agiu corretamente ao julgar aquele missionário cristão, mesmo tendo todos os elementos de forma objetiva para proceder um juízo isento de qualquer desonestidade envolvida. Diante de uma simples declaração, a única coisa que o apóstolo Paulo disse: olha, eu tenho a minha consciência tranquila, em paz. Ele pretextou ter boa consciência, como você tem aí no verso de número 1 do capítulo, quando Paulo diz: varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. O irascível Ananias diz para os seus assistentes que agredissem o próprio apóstolo Paulo, dando-lhe uma bofetada na boca, diz o verso de número 2. A reação dele é dolorosa. Paulo estava alegando que, apesar de ter se tornado cristão, ele era ainda, e as provas confirmavam isso, ele ainda era um bom judeu, zeloso pelas tradições dos seus pais, conforme ele diz em 2 Timóteo capítulo 1, o verso 3. E para Ananias, o sumo sacerdote, isso era o cúmulo da arrogância, se não um gesto insuportável de blasfêmia contra a própria autoridade judaica daqueles dias. Era um insulto contra esse augusto corpo asseverar Paulo que tudo quanto havia feito contra o judaísmo. E o que foi que ele fez contra o judaísmo? Absolutamente nada. Simplesmente falando para os judeus que Deus tinha cumprido a promessa de enviar o Messias para a realização de todos os propósitos relacionados com a salvação dos pecadores. Era isso que Paulo tinha feito até então. Mas como eles compreendiam, isso não era alguma coisa que alguém poderia dizer que fazia com boa consciência. Esses juízes pretensamente zelosos da lei de Moisés agiram rigorosamente contra o Espírito e todos os ensinamentos da própria lei. E aí você vai ver a absurdidade da contradição daquela autoridade judaica. Não é fácil. Então preste atenção. Em casa, quando, principalmente para os senhores, os pais, os homens aqui, quando tiverem que elaborar algum juízo para resolver alguma questão dentro de casa, lembre disso. Você precisa ser honesto para julgar com a mais absoluta imparcialidade as coisas. E não julgar de acordo com os preconceitos que você assimilou ou incorporou. Deixa eu dar uma ilustração para ajudar melhor a compreensão dos irmãos, como é que isso se processa. Numa certa ocasião, nós tivemos uma dificuldade num grupo relacionado com uma determinada questão que estava sendo discutida, ajuizada. E uma pessoa disse o seguinte: olha, mas o fulano de tal precisava ser ouvido. Se ele errou, ele tinha o direito sagrado de oferecer as suas explicações. Ou seja, o direito é isso, ao contraditório, a dar explicações. Aí uma pessoa se levanta e diz o seguinte: não, mas ninguém o ouviu, porque ele já errou 1, 2, 3, 4 vezes nessa mesma questão. Não importa.
Ele já errou uma vez, duas, três, quatro vezes na mesma questão? Errou de novo? Ouça o transgressor. Não é porque você desenvolveu uma ideia, uma noção, talvez até preconceituosa, em relação à conduta do irmão, que agora tudo aquilo que ele fizer, você vai julgar com base naquilo que você construiu a respeito da identidade da pessoa. Isso é preconceito. Então, todas as vezes que você tiver que julgar uma questão dentro da sua casa, por mais que o seu filho seja especialista num determinado tipo de transgressão, você tem que julgá-lo dando oportunidade para ele se explicar. Porque pode ser que nessa situação nova que você tem para ajuizar, ele tenha agido correto. E não de acordo com toda aquela conduta já patenteada que ele tem demonstrado dentro da sua casa. Você não pode julgar alguém pelo histórico negativo e que formou para você um preconceito a respeito da sua própria conduta. Quando você tiver que exercer juízo, estiver na posição de autoridade, você tem que se esforçar para ser o mais isento, o mais honesto possível no ajuizamento das questões relacionadas com o caso que você está tratando. Mas vamos olhar para Paulo. Esse texto aqui é um texto controvertido. Mas olhando para o apóstolo, nós aprendemos também que não é fácil se submeter corretamente às autoridades constituídas. A reação de Paulo tem suscitado muitas interpretações aqui nesse capítulo. Há aqueles que censuram a conduta do apóstolo, há aqueles que justificam a sua reação, e há outros que tentam compreendê-lo, interpretando que ele teve uma reação inesperada, incompatível com a própria espiritualidade que ele professava. Essas são as três principais opiniões a respeito da conduta de Paulo aqui neste capítulo. E vamos ver cada uma delas. A primeira delas é aquela posição que diz que Paulo errou grosseiramente e ele deve ser censurado por causa disso. O primeiro comentarista na história da igreja que defendeu essa posição foi nada menos do que o douto Jerônimo, pai da igreja. E ele, como comentarista, chamou a atenção nesse texto dizendo: olha, mas que contraste entre a conduta do apóstolo cristão e a conduta do nosso Salvador, conforme os evangelhos nos apresentam. Jesus respondeu com muito mais calma quando ele foi agredido da mesma maneira. Você percebeu na leitura do texto? Paulo foi agredido com uma bofetada no rosto. Mas os evangelistas nos dizem também que Jesus foi agredido da mesma maneira. E Paulo se comportou de uma maneira e Jesus de forma radicalmente contrária. Parece indiscutível que há um certo distanciamento do padrão recomendável de mansidão cristã, que não apenas foi ensinado por Jesus, mas foi vivenciado por ele ao longo do seu ministério terreno. E também esse padrão cristão tão maravilhoso de mansidão, ele era um padrão não apenas conhecido, mas ensinado pelo próprio apóstolo.
Abra lá 1 Coríntios capítulo 4, verso 12. E só um detalhe. Essa epístola já tinha sido escrita quando Paulo passou aqui por essa situação no capítulo 23 de Atos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando somos esbofeteados, damos o troco. Não tem aqui, né? Mas parece que foi o que Paulo fez aqui nesse capítulo 23. O ensino de Paulo você tem aí. Irmãos, nós não devemos excluir de antemão a possibilidade de Paulo ter perdido o controle naquele momento. Sendo que no verso 5 é algo que você tem aí, ele pedindo desculpa, o que confirma de que de fato ele foi traído nas suas emoções naquele momento. E a gente não precisa endeusar o apóstolo Paulo, porque ele era um homem pecador, de carne e osso, com as suas limitações, e certamente com os seus momentos onde as coisas escapavam do domínio próprio que o Espírito Santo exercia sobre a sua própria conduta. Nós não devemos, portanto, atribuir a Paulo uma perfeição, uma impecabilidade, porque ele seria o primeiro a nos chamar a atenção quanto a isso, né? Os maiores santos, já dizia o nobre professor, têm os pés de barro. Segunda posição, vá aguardando para você escolher qual é a sua. Paulo deve ser justificado. Aqueles que procuram isentar o apóstolo de ter agido de forma incorreta aqui, dizem o seguinte: na verdade, Paulo foi ousado naquele incidente. Essa interpretação advoga que o apóstolo estava perfeitamente consciente da situação. As suas palavras foram bem pensadas. Não há pedido de desculpas, segundo aqueles que defendem essa opinião. E essa foi a atitude correta para o caso. Esse é o pessoal que vai para o outro lado. Assim sendo, a referência à parede branqueada que você tem aí no verso de número 3, segundo essa interpretação, nada mais é do que uma forma figurada de denunciar o sumo sacerdote que estava ajuizando a sua situação e emitindo um julgamento completamente parcial. Quando o apóstolo Paulo diz que ele era uma parede branqueada, se você lembrar do que significa isso na linguagem de Jesus, o apóstolo estava acusando aquele juiz de agir de forma hipócrita no seu julgamento. Irmãos, quando Paulo indica que ele não sabia estar tratando com o sumo sacerdote, não significa que aquela altura da sua vida, porque ele tinha um problema de vista, ele estava impossibilitado de reconhecer com quem ele estava tratando. Não era a sua visão que estava comprometida e que fez com que ele não reconhecesse Ananias como sumo sacerdote. Nem que em virtude da informalidade da reunião, ele também não teve condições de reconhecer a suprema autoridade da corte judaica, porque, como eu disse, aquela reunião era uma reunião informal e o sumo sacerdote não estava rigorosamente aparamentado com as vestes que poderiam indicá-lo como sendo o presidente daquela Suprema Corte. Também nós não podemos dizer isso, que Paulo não identificou Ananias, porque ele não estava vestido com os trajes de sumo sacerdote.
O que a gente deve entender, segundo essa interpretação, que quando Paulo se dirigiu àquele homem com parede branqueada para enfatizar a sua hipocrisia, ele estava falando com amarga ironia. Não pensava que um homem que desse tal ordem para agredi-lo, quando ele simplesmente pretextou a sua inocência, pudesse ser considerado como sumo sacerdote de Deus. Porque esse tipo de conduta era incompatível com um homem que tinha sobre os seus ombros aquela responsabilidade imensa de exercer o maior ofício dentro da nação judaica. Mas é claro que a explosão de Paulo é a nossa conclusão, e também a conclusão desses que defendem essa segunda posição, em nada ajudou para que as suas esperanças de ser declarado inocente pelo Sinédrio pudesse ser alcançada por ele. Também a sua reação não ajudou para que o comandante pudesse ser conquistado e agora simpático a ele pudesse declarar, e ele tinha competência para isso, pudesse declará-lo livre daquela situação embaraçosa. A reação de Paulo apenas complicou a situação. Permanece uma dúvida se a confrontação através da ironia contundente era a melhor maneira de ganhar aqueles homens para Cristo. Parece que não era. E também, se essa reação de Paulo foi um modo que fechou as portas da ocasião, não havendo mais possibilidade dele dar um testemunho eficaz para aqueles que estavam naquela audiência. A terceira posição deve ser preferida. Eu vou adiantar que eu concordo com esse terceiro pensamento. Paulo deve ser compreendido aqui. Ele não deve ser sumariamente condenado como um homem carnal que agiu de forma intempestiva, conscientemente, para agredir aqueles que estavam na posição de juízes, ainda que estivessem julgando de forma incorreta e parcial. Também nós não podemos inocentar completamente o apóstolo daquela situação, porque nós estaríamos sem condições de responder algumas críticas relacionadas com aquilo que o próprio texto diz a respeito da conduta do apóstolo. A terceira posição é a interpretação que defende que a reação do apóstolo não foi adequada. E ele era um pecador, como todos os homens. Naquela situação ele errou. Mas essa interpretação insiste que a dureza das palavras não foi algo premeditado pelo próprio apóstolo. Não foi uma atitude insolente, rude, grosseira, uma vez que Paulo, no próprio texto registrado por Lucas, reconhece imediatamente o excesso cometido. E ele lamenta. Então, se ele lamenta, se ele reconhece o excesso, significa dizer que as coisas fugiram do controle. E ele não era um homem semidivino, em que se pudesse dizer que em nenhuma situação as coisas fugiam do controle. Fugiam, porque ele era um homem de carne e osso. Parece-me que a explicação mais natural é a de que Paulo estava tão zangado naquele momento. E aqueles que estudam temperamento chegam à conclusão de que Paulo era um homem com temperamento colérico.
né? Ele não era melancólico, não era muito menos fleumático, não era sanguíneo, mas era colérico. Olha lá. É o que diz o escritor cristão mais conhecido que trata desse tipo de análise de temperamento. E ele estava tão zangado naquele momento que não levou em consideração o fato de estar falando com a maior autoridade da nação, da sua própria nação, que era o sumo sacerdote. A sua reverberação contra o sumo sacerdote foi uma explosão repentina que lhe escapou da boca. Não foi uma afronta, como a outra posição defende, pensada, deliberada, que ele a sacou contra a autoridade com o objetivo de cumprir aquele mecanismo carnal que frequentemente os homens rudes, grosseiros defendem, né? O bateu, levou. Nós não podemos aplicar isso aqui ao apóstolo Paulo, e não era esse o seu comportamento comum, natural, e muito menos de crente e de um apóstolo que era alguém com a maior distinção em termos de ofício dentro da igreja cristã daqueles dias. O tom profético, é uma coisa interessante isso aqui, né? Mesmo o apóstolo Paulo errando, parece que você tem aí uma sinalização daquilo que vai acontecer com aquele próprio homem, caracterizado por uma conduta grosseira, rude, como Joséfo diz a respeito de Ananias. Desse episódio, mais tarde, cerca de 10 anos, de fato, ele vai ser ferido e vai morrer, vai ser assassinado pelos seus assessores. Esse tom profético parece ser um solene aviso, fundamentado na lei da retribuição divina. Nós não devemos interpretar que quando Paulo está dizendo para aquele homem, mesmo fora do seu domínio próprio, né, do controle das suas emoções, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Ele não está lançando sobre a maior autoridade da nação uma imprecação descaridosa, porque certamente isso iria denunciar, né, a própria espiritualidade defendida pelo apóstolo. Assim sendo, quando Paulo foi informado da exata função da pessoa que lhe dera aquela ordem, ele respondeu com cortesia, pediu desculpas, reconheceu seu excesso, dando a entender que essa não tinha sido a sua intenção, não havia sido alguma coisa deliberadamente construída para ser assacada contra o sumo sacerdote. Nem ainda de leve ele diz com as suas palavras que fora sua intenção faltar com o devido respeito a alguém que exercia uma função de autoridade diante da qual isso deveria ser reconhecido. A dificuldade nessa interpretação permanece, e eu não tenho uma solução. Nenhum comentarista diz, olha, a explicação é essa. Não achei. Se você achar, depois me diga. O que foi que fez com que Paulo não reconhecesse Ananias como sumo sacerdote? Fica a dúvida. Não sabemos explicar. Mas isso não atrapalha a interpretação acerca da má conduta de Ananias como um juiz que exerce de forma pecaminosa o princípio de autoridade, e não atrapalha também a interpretação de nós reconhecermos que Paulo foi traído
pelas circunstâncias, perdeu o controle, mas ao ser corrigido, reconheceu seu excesso e pediu desculpas naquela ocasião. Mas essa terceira via, essa terceira interpretação, tem enormes vantagens. E a gente pode identificar que, com essa terceira interpretação, nós nos livramos de condenar sumariamente o apóstolo, mas somos livres também de endeusá-lo. Porque ele jamais aceitaria esse tipo de coisa, né? De ser divinizado como um homem tão santo que já está num estado de impecabilidade, não erra. Ele errou. Ele era pecador como qualquer outro homem. Nós somos guardados desses dois equívocos. Mas essa terceira interpretação também é maravilhosa, preste atenção, porque revela um dos maiores traços da genuína espiritualidade cristã. Preste atenção nisso. E, pelo amor de Deus, escreva isso nos seus anais de sabedoria. Crente não poder pode, mas não deve ser melindroso. Preste atenção, todas as vezes que você for corrigido corretamente e pular, grave isso. As pessoas vão ter o direito de dizer que a sua espiritualidade é mal construída. A verdadeira espiritualidade é aquela que recebe a correção e diz assim: olha, muito obrigado. Você foi um agente de Deus para me ajudar. E não se melindrar. O traço notável da verdadeira espiritualidade é a humildade que nós devemos ter em lidar com as correções. Crente melindroso é crente com espiritualidade mal construída. Escreva isso para você. Está aqui o exemplo. Meu irmão, aqui você não tem o João da Silva. Sabe quem é que você tem aqui no capítulo 23 de Atos? Você está lidando aqui com o maior de todos os missionários cristãos, o maior de todos os apóstolos, o homem que viveu de forma mais santa neste mundo, só perdeu para Jesus Cristo. Você pode colocar todos os pais da igreja, todos os reformadores juntos, Paulo ganha de goleada. Mas ao ser corrigido, ele se retrata, ele dá um passo para trás, ele reconhece o seu excesso, ele dá a mão à palmatória, ele se humilha, ele pede perdão. Meu irmão, essa espiritualidade que eu quero para mim. E deve ser essa espiritualidade que você também deve querer para você. Não é verdade? Essa que é a verdadeira espiritualidade, irmãos. A espiritualidade que consegue aceitar a correção, mudar quando comete os seus excessos, quando falha, quando erra, quando peca. Essa terceira interpretação é maravilhosa. E olha, principalmente quando na resposta de retratação do apóstolo Paulo, ele diz que a sua mente está cheia da palavra de Deus. Ele cita nada menos do que Êxodo, capítulo 22, verso 8. Como é que você quer me dizer que você é escravo das Escrituras e quando na hora que você precisa dar testemunho disso, você não demonstra? Você pula, você reage, você se melindra. Paulo disse: não, eu sou escravo das Escrituras. E quando a coisa aperta comigo, eu cedo. A mente dele estava permeada por Êxodo, capítulo 22, verso 8. Irmãos,
quando nós estamos assim, as nossas reações são abençoadas. São abençoadas. Que lição maravilhosa nós temos aqui, da parte do apóstolo Paulo. Alguém que tinha o maior ofício da igreja, mas sabia lidar quando estava debaixo de autoridade. Maravilhoso de lindo isso, não é? Mas a segunda lição que a gente tem aí é que não é tão fácil quanto nós gostaríamos que fosse escapar dos adversários da fé. A altercação entre o réu e os juízes turvou a água naquela audiência de forma tão completa, dando a impressão que não havia mais clima favorável para dar testemunho, para proferir qualquer palavra, para proceder qualquer averiguação. E diante dessas circunstâncias, parece que Paulo elabora rapidamente uma maneira de escapar daquela situação explosiva. Os judeus tentaram caçar o apóstolo de cidade em cidade, preste atenção. Eles estavam agora com a presa na mão. E, humanamente falando, dificilmente o apóstolo poderia sair daquela encruzilhada. Ele seria executado. Aquele era o momento para os judeus darem cabo daquele que tinha se colocado na posição do maior inimigo da fé judaica. Não havia escapatória. Eu fiquei pensando aqui, também quando estava fazendo essa lição, uma situação muito parecida com aquela que se deu com Davi, lembram? Em Gate, que os filisteus desconfiaram de Davi. E aí o rei de Gate disse o seguinte: olha, esse aqui é o inimigo número 1. Vamos dar cabo dele. Davi se apavorou. Você lembra o que foi que Davi fez? O salmo que ele compôs depois desse episódio é o Salmo 56. Um dos meus salmos preferidos. Sabe o que fez Davi? Se fingiu de louco. Começou a dar gravatas em si mesmo, a deixar que a sua saliva escorresse. O rei disse: já não me bastam tantos doidos no meio do reino, ainda tem mais um, me mandaram mais um, manda esse camarada embora. E assim Davi escapou. Preste atenção, a questão central que levou Paulo àquela prisão e que estava sendo discutida pelos judeus é porque ele pregava o evangelho da salvação para os gentios. Essa era a questão. Mas não dava para discutir mais isso. A Assembleia entrou em confusão, a sua vida corria risco. E agora, como é que eu vou sair dessa situação explosiva? Paulo teve uma ideia. Jogou uma bomba no meio da audiência. E qual era a bomba? Tem nome. O nome da bomba se chama ressurreição. A doutrina da ressurreição. Veja aí bem como isso aconteceu. No verso de número 6. Ele não estava não estava sendo julgado por causa disso. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, olha lá, Lucas está dizendo, ele agiu com perfeito juízo. E a outra de fariseus, ele exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. E no tocante à esperança, a ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado? Não, ele não estava sendo julgado por isso. Ele estava sendo julgado porque ele estava pregando o evangelho para não-judeus. Mas o assunto da ressurreição ia causar uma verdadeira contenda entre aqueles dois partidos, porque eles tinham discursos, eles defendiam doutrinas radicalmente opostas com relação a essas coisas.
Os fariseus, como guardiões da fé judaica, eles defendiam essas questões espirituais, né? Como você tem no verso 8, anjos, espíritos, a ressurreição, a vida após a morte. Os saduceus não queriam saber disso, não estavam nem aí para isso. Os saduceus eram judeus mundanos. Paulo agiu de alguma forma justa, jogando os fariseus contra os saduceus e vice-versa? Essa é uma questão que tem levantado opiniões diferentes dos intérpretes aqui. Há aqueles que advogam que o uso de tal expediente não foi correto. Interpretam assim aqueles que acham que Paulo falhou 2 vezes na ocasião, errando em desacatar a autoridade de Ananias e escapando de forma pouco recomendável. Tendo perdido a oportunidade de um argumento disciplinado, Paulo deu um golpe brilhante, mas imprudente. Lísias, que era o comandante, não havia feito progresso algum. E Paulo sentia-se frustrado, pois suas tentativas de testemunhar do Senhor aos seus patrícios havia falhado. E agora, talvez, jamais pudesse ver a capital do Império, Roma, para pregar também o Evangelho ali naquela cidade. Eu não concordo com essa opinião. Eu defendo a segunda opinião, de que a utilização do recurso foi justa. Uma utilização justa. Em primeiro lugar, você deve observar no próprio texto que Paulo agiu conscientemente, já pontuei isso. Lucas faz questão de que não foi aqui, nessa questão de usar a ressurreição, não foi algo que escapou ao controle do próprio apóstolo. Ele fez isso de forma deliberada. O versículo 5, a parte A, aponta isso. Em segundo lugar, não é necessário atribuir motivações indignas, ou, como o André mencionou, uma afirmação mentirosa para Paulo. Ele não tinha prazer em apreciar discórdias. Isso seria o que a gente pode rigorosamente chamar de espírito sórdido. O apóstolo Paulo não tinha essa sordidez. E a sua autoapresentação como fariseu não é errada, não é incorreta. Na verdade, ele tinha linhagem farisaica, ele recebeu educação farisaica e ele foi formado na escola de um dos maiores mestres do farisaísmo daqueles dias, que foi Gamaliel, tendo ido para Jerusalém com cerca de 12 anos de idade para estudar. Então ele não estava dizendo algo impreciso. Em terceiro lugar, certamente ninguém pode afirmar com razão que Paulo não tinha o direito de salvar a sua vida por uma manobra tão sutil como essa que ele se utilizou aqui. Não foi astúcia, aquela que os homens mundanos constantemente usam, a que o apóstolo Paulo demonstrou usar aqui. Ele estava diante de um tribunal completamente indisposto a apreciar com isenção o seu caso. Não havia clima favorável naquela situação exclusiva para dar testemunho da fé cristã, e a sua consciência não lhe dava tranquilidade para expor a sua vida para aqueles homens que queriam sumariamente acabar com a sua existência. Então foi um golpe, a gente pode dizer, de legítima defesa, através daquele expediente de trazer à baila o assunto da ressurreição. Assim sendo, foi por isso que Paulo levantou então o assunto envolvido nessa doutrina, que na verdade a ressurreição nada mais
fazia para a fé cristã do que atestar que o Messias prometido era Jesus Cristo, porque ele foi o único homem que ressuscitou dentre os mortos, segundo a própria história que os judeus conheciam muito bem. E era o principal tema da pregação apostólica, o que provocou, compreensivelmente, o colapso da própria reunião. A questão nervosa com o sinédrio era a conversão dos gentios. Era isso que estava agonizando aqueles judeus, uma vez que a decisão do primeiro concílio de Jerusalém estabeleceu que os gentios deveriam ser reconhecidos como verdadeiros crentes sem terem que se submeter aos costumes cerimoniais do judaísmo daqueles dias. Fica claro, portanto, que a introdução da ressurreição não passou de uma manobra utilizada pelo apóstolo para escapar daquela situação. Mas preste atenção nisso. A bem da verdade, rigorosamente falando, não foi o assunto da ressurreição quem livrou o apóstolo das mãos daqueles homens carnais que queriam a sua morte. Você tem firmeza nisso? Não foi. Em última análise, quem livrou o apóstolo do martírio precoce ali, que estava selado contra ele, foi esse magnífico personagem que aparece aí no verso 11. Ainda não era a hora. Meu irmão, quando ainda não é a hora, não tem quem mude o horário. Não é? Na linguagem do poeta sacro, quando uma porta é fechada por Deus, ninguém abre. E quando ele abre uma porta, não tem quem feche. Nem o capeta fecha e abre as portas que são movidas pelo Senhor. Não é? Então os judeus poderiam estar armados até os dentes. O cenário todo montado, as portas trancadas, não havia escapatória. Mas é o Rei dos Reis que manda na história. Ele é o Senhor dos Senhores. Tudo poderia estar decretado para que o apóstolo morresse, mas ele vai escapar, porque tem um Senhor que manda nas circunstâncias. Tem aquele que acalma os ventos. Você já viu alguém que acalma vento? Tempestade? Quem conhece alguém aqui? Você não conhece, só quem acalma os ventos é Jesus Cristo. E o terceiro ponto diz que, não raro, no meio do furacão, os servos de Deus recebem encorajamento incomum. Irmãos, esse versículo 11 é um dos mais maravilhosos que você tem em todo o registro de Lucas, no livro de Atos. Não é acidental que no meio dos 2 últimos dias, preste atenção, Paulo enfrentou a fúria da multidão dos judeus que tiveram tudo para linchá-lo. E ele escapou pela graça de Deus, usando o comandante como instrumento, né, para tirá-lo de forma abrupta do meio daquela situação. E da violência do próprio sinédrio, que estava rangendo os dentes, armado até a alma, com sangue nos olhos, e querendo pôr um ponto final na carreira do nosso grande missionário cristão.
Não é sem razão que no meio desses dois episódios, você tenha Lucas registrando o consolo maravilhoso demonstrado para com o apóstolo cristão aí nesse verso de número 11, que certamente é uma ocorrência extraordinária. Ninguém pode reduzir isso à esfera comum, né? As coisas ordinárias. É alguma coisa que extraordinariamente acontece. Nós podemos dizer assim, é algo raro que a gente não pode reduzir para uma ocorrência que deve ser buscada por todo mundo. Cristo, mais uma vez, se coloca ao lado do seu servo. E a gente pode deduzir algumas coisas. Primeira, Cristo sempre se mostra presente quando nós estamos enfrentando as maiores tribulações da nossa vida. Jamais esqueça disso. Olha, eu estou passando por momentos difíceis de enfermidade. Cristo está do seu lado. Olha, eu nunca enfrentei uma situação tão difícil com os meus familiares. Cristo está do seu lado. Talvez você diga assim, olha, eu nunca fiquei tão sem dinheiro na minha vida. Está tão difícil do ponto de vista material. Cristo está do seu lado. Mas às vezes você não percebe, não é? Talvez só depois de passada a tribulação é que você vai olhar para trás como aquele poema, Pegadas na Areia, e você vai ver que a sua estrada vinha com 2 pares de pegadas, e justamente no lugar onde você passou pelas suas maiores tribulações, só tem 1 par de pegadas. E o autor que escreveu essa ficção foi maravilhoso, né? Na sua maneira de descrever. E o devoto pergunta, mas Senhor, logo naqueles momentos, quando eu passei pelas maiores tribulações da minha vida, eu fiquei só. Aí o mestre responde, engano seu, porque esses 2 pares que aparecem na areia são os meus. Foram nesses momentos que eu lhe carreguei no colo. A gente precisa guardar isso. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor, como bom pastor que é, nos coloca nos seus braços para nos consolar. Era tudo o que o apóstolo Paulo precisava experimentar naquele grave momento da sua vida. E você acha que o bom pastor vai falhar? Com o missionário cristão? Com aquele servo de Deus? Está aqui. Um dos versículos mais maravilhosos de todo o livro de Atos. Segundo, não apenas consolo nos carregando nos braços, mas Cristo se revela como orientador preciso naqueles momentos que passamos na vida das nossas maiores incertezas. Irmãos, muitas vezes no meio das tribulações, das confusões, dos momentos difíceis, você fica atordoado e não sabe para onde ir. Já imaginou que coisa maravilhosa? O Salvador não apenas lhe pegando nos braços e dizendo para você, olha, a direção é essa daqui. Dando a orientação precisa para você. A mente de Paulo estava um turbilhão, irmãos. E agora, sem saber para onde caminhar, o Salvador vai dizer para ele para onde é que ele vai. Não é difícil imaginar um estado de melancolia que possivelmente deve ter se abatido sobre a alma daquele prisioneiro solitário. Frustrado por não ter conseguido dar testemunho de forma eficaz para os seus compatriotas, dos quais ele diz na Epístola aos Romanos que ele preferiria morrer e ver os seus patrícios salvos. Mas ele se frustrou, não conseguiu
dar testemunho eficaz para que os judeus se convertessem. E ele estava agora sendo ameaçado de morte, de forma injusta, por aqueles que ele tanto devotava amor. E agora o que seria da sua caminhada? Na visão, o apóstolo é orientado que a sua intenção de ir a Roma não será abortada. A sua viagem está garantida. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou? Você está com uma dúvida, mas será que vai dar certo isso? Eu tenho a orientação de Deus. E o próprio Senhor chega contigo e diz assim: olha, vai dar certo. É esse o meu plano. Você vai para a capital do império. Irmãos, o mais significativo de tudo, olha lá, o irmão já antecipou aí. Quando Jesus se apresenta para o apóstolo Paulo, se você der uma lida novamente no versículo 11, você vai concluir que o próprio Salvador diz para ele, não apenas que a sua viagem está garantida, mas aquilo que ele disse e fez em Jerusalém é interpretado pelo próprio Salvador com uma palavra maravilhosa chamada testemunho. Isso joga uma pá de cal em toda desconfiança relacionada com a conduta do apóstolo Paulo no parágrafo anterior. Terceiro, Cristo se apresenta como um capacitador poderoso nas situações de abatimento dos seus servos. Olha, o texto diz que, pondo-se ao lado dele, expressa muito bem aquilo que o Salvador faz, comunicando a sua maravilhosa influência através da sua presença majestosa. Irmãos, literalmente a designação do Espírito Santo é outro consolador. Mas preste atenção, consolador, a palavra consolador, paráclitos, significa literalmente aquele que chama para o lado, não é? Aquele que é designado para estar ao lado de outro. Mas preste atenção, as pessoas erram com frequência, dizendo que o Consolador é o Espírito Santo. Não é. Quem é o Consolador é Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o outro. Está percebendo a diferença? Na verdade, quem foi designado para estar ao lado de é Jesus Cristo, que é o bom pastor. É por isso que lá na primeira carta de João você tem Jesus Cristo sendo chamado de advogado, que a palavra é a mesma, paráclitos. O paráclitos, aquele que vai para o lado, nos chama para o lado, vem para o nosso lado, aquele que foi designado para estar ao lado de, é Jesus. E é isso que ele faz aqui com o apóstolo Paulo, para comunicar a ele a sua presença, para capacitá-lo. Preste atenção nisso. Você tem um imperativo de coragem. Coragem. E nós devemos interpretar isso como sendo a comunicação do Salvador para aquele crente, ainda que fosse um apóstolo, abatido, para que ele pudesse recobrar o ânimo e cumprir o propósito restante que Deus tinha para a sua vida. Preste atenção nisso. O mesmo Salvador que se faz presente no meio das nossas tribulações é aquele que nos capacita de forma espiritual para que possamos continuar caminhando. E por último, Cristo comunica a sua influência ao revelar qual era a sua vontade para aquela situação. Até um moribundo iria se sentir animado ao ouvir que o general da salvação contava com os seus serviços. Já imaginou? Ele pensava que ele poderia perder a vida ali. Mas o general da salvação vem e diz para ele: eu ainda estou contando com você. Você vai dar meu testemunho em Roma. Essa é a minha vontade e ninguém vai conseguir frustrar. Se o rei tem uma tarefa a ser cumprida, ainda que seja pelo mais humilde servo
da igreja, essa tarefa vai ser realizada. Porque, irmãos, quem manda é o rei. A gente não pode perder de vista isso. E quando o rei manda, a ordem está dada. Júnior, não é isso mesmo? É o rei que mandou. Se o rei mandou, que todo mundo se cale. Porque se o rei mandou, isso vai ser feito. E aqui quem estava mandando era o rei, o próprio Senhor Jesus. Deixa eu terminar só fazendo algumas perguntas para você. Aqui, ó. O que é que esse texto tem para nos ensinar? Primeira grande coisa, você precisa ser dócil quando estiver mandando. Mas você precisa ser dócil também quando você estiver sendo mandado. E aí só você pode responder. Você é dócil quando está liderando? Mas é dócil também quando está sendo liderado? Tem que ser dócil nas duas situações. Quando você está apertado, justa ou injustamente, quais as armas que você usa? Armas carnais? Ou armas espirituais? Terceiro, quem aqui está precisando de encorajamento? Levante a mão. Opa! Encorajamento para continuar caminhando bem, glorificando a Deus, fazendo a vontade do Senhor.